Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de prática penal e hoje nós vamos falar sobre recurso em sentido estrito. Na nossa aula passada fizemos a correção da nossa prova e na aula anterior falamos sobre as contrarrazões de apelação. Hoje nós vamos falar sobre o recurso em sentido estrito previsto lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, tá? O recurso em sentido estrito, ele tem previsão expressa no Código de Processo Penal e traz no bojo do seu artigo um rol taxativo de decisões que podem ensejar aí a interposição do recurso em sentido estrito. Então, somente caberá recurso em sentido estrito naquelas hipóteses previstas no artigo 581. Lembrando que existem algumas decisões lá do artigo 581 que versam sobre a execução penal. E então não caberá mais recurso em sentido estrito, e sim agravo em execução, que também veremos nas próximas aulas. Então, pessoal, reze, está lá as decisões previstas no artigo 581 e aquelas decisões que versem sobre execução penal, na verdade, não cabe reze, e sim recurso em sentido estrito, beleza? Vou passar aqui agora os slides para vocês e vamos fazer aí uma breve leitura do artigo 581. Vamos lá, pessoal. Show. Isto. Então, vamos lá. Recurso em sentido estrito. O reze, como ele é conhecido, somente será cabível nas hipóteses taxativamente previstas em lei. Logo, basta verificar se a decisão está no rol dos incisos do artigo 581, desde que não seja uma decisão referente à fase de execução penal, ou se consta no parágrafo único do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro. Caso o último momento processual do enunciado do problema for uma decisão interlocutória que não seja da fase de execução penal, provavelmente será cabível o recurso em sentido estrito, bastando verificar se a decisão faz parte do rol dos incisos do artigo 581 do CPP ou do artigo 294 do CTB, beleza? Então, vamos passar aqui, vamos fazer a leitura do nosso artigo 581. Vejam aí, pessoal, artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Lembrando que a decisão que não receber a denúncia ou a queixa lá no juizado especial caberá apelação em 10 dias. Mas, se a decisão for do procedimento ordinário ou sumário previsto aqui no Código de Processo Penal, vai caber reze. Mas, se for sumaríssimo, se for um crime de menor potencial ofensivo que ensejará o procedimento sumaríssimo previsto lá na Lei 9.099, da decisão que não receber a denúncia ou a queixa, na verdade, caberá apelação no prazo de 10 dias, ok? 2, da decisão que concluir pela incompetência do juízo. 3, que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição. Então, as exceções previstas no Código de Processo Penal, caso elas sejam julgadas procedentes, contra elas caberá recurso em sentido estrito. Só que vejam, só no caso de procedência dessas exceções, quando julgadas improcedentes, não vai caber recurso em sentido estrito. Da decisão de pronúncia do réu nos casos lá de crimes contra a vida, que ensejam aí a competência do tribunal, do júri. Então, a decisão de pronúncia é aquela decisão da primeira fase do tribunal do júri, em que o juiz ele pode, pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente, ou ele pode desclassificar a infração para uma que não seja dolosa contra a vida. Então, a decisão de pronúncia
cabe recurso em sentido estrito. Lembrando que a decisão de impronúncia cabe apelação, tá? Então, vejam aí, pronúncia começa com P e, portanto, é uma consoante, então cabe reze. A impronúncia começa com I e, portanto, uma vogal, cabe apelação, que também começa com A, beleza? É assim que eu guardei, viu, pessoal? A decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Vejam aí, pessoal, que o que estabelece? Que concede, nega, arbitra, caça ou julga inidônea fiança. Isso quando a fiança ela for determinada pelo juiz. Porque se essa fiança for determinada pelo delegado de polícia, não vai caber reze, beleza? Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Vejam aí que é uma sentença que, na verdade, não caberá o quê? Apelação, mas sim reze. Então, a sentença que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, caberá reze. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Aí o inciso 9. Inciso 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Inciso 11. Aí vejam, pessoal, que esse inciso já começa a falar daquelas partes que tratam sobre execução penal. Então, na verdade, não vai caber reze, e sim agravo em execução. O inciso 11, o inciso 12, o inciso 13 já caberá reze. Vejam aqui, ó, inciso 13, que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Gente, então vai caber reze quando o juiz determinar a anulação. Quando o juiz indeferir o pedido de anulação, não cabe reze. Beleza? Então, se o juiz anula o processo da instrução criminal, no todo ou em parte, caberá reze. Agora, se ele indefere o pedido de anulação, não caberá reze. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Vocês vão ver que existe um prazo específico para esse inciso, tá? Quando nós falarmos sobre o prazo, nós vamos falar especificamente sobre esse inciso. Porque o prazo para você interpor o reze é de 5 dias e para você apresentar as razões são de 2 dias. Só que vocês vão ver que nesse caso aqui do inciso 14, o prazo vai ser de 20 dias para apresentar as razões. Gente, vamos lá. Inciso 15, que denegar a apelação ou a julgar deserta. Vejam que aqui fala a decisão denegatória da inadmissibilidade da apelação, do recurso de apelação, caberá reze. Só que imagine o seguinte, se o juiz ele denega o reze, não vai caber reze, vai caber carta testemunhável. Então, é só da decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta, que inadmitir a apelação, que vai caber reze. Por exemplo, se o juiz inadmitir o próprio reze, não vai caber reze, vai caber carta testemunhável, beleza? Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. E aí, gente, aqui outro inciso que fala sobre questão de execução de pena, e não cá, então, o inciso. Esse inciso que trata da unificação de penas, na verdade, vai caber agravo em execução e não reze. Bora para o próximo, que decidir o incidente de falsidade. Então, imaginem que foi instaurado um incidente de falsidade em virtude de algum documento apresentado e a parte queria demonstrar que, na verdade, aquele documento é falso. Da decisão que decidir esse incidente, vai caber reze, tá? Que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Gente, a medida de segurança aqui são aquelas
aqueles casos de absolvição imprópria, né? Não vai ser aplicada uma pena privativa de liberdade, mas sim uma medida de segurança. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. Que revogar a medida de segurança. Esses casos aqui também, pessoal, vai ensejar a interposição de agravo em execução e não de rese. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Aqui também caberá agravo em execução. E, por fim, o último inciso, e esse vocês têm que ter muita atenção, porque ele foi incluído aí pela Lei 13.964 de 2019, e pode ser que ele caia na prova de vocês por ser uma novidade. Então, vai caber rese quando o juiz recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Amanda, se foi o Ministério Público que recusou, vai caber rese? Não. Aí vai caber lá uma reclamação pelo artigo 20, seguindo ali o artigo 28 do CPP, para o próprio Ministério Público, né? Lá para as câmaras de revisão do Ministério Público. Mas, quando o próprio juiz, aqui nós estamos tratando de decisão judicial, o juiz recusou a homologação à proposta do acordo de não persecução penal, aí sim caberá rese, tá? Se foi o Ministério Público recusou, não cabe rese, e sim um recurso no próprio Ministério Público, né? Beleza, pessoal? Então, vejam aí que o inciso 25 traz essa novidade para nós. Gente, um ponto importantíssimo do nosso rese é o artigo 589. Por quê? O artigo 589 traz a questão da possibilidade de juízo de retratação no rese. Então, olha só, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecem necessários. Então, qual que é um dos pedidos que você deve fazer para o juiz no momento de interposição do seu recurso em sentido estrito? Exatamente que ele faça o juízo de retratação e, caso ele entenda, que ele modifique, que ele reforme a sua decisão. E se ele concluir pela manutenção da decisão, que o recurso, então, seja remetido para o tribunal competente para ser julgado. Então, pessoal, vejam aí que no rese tem o juízo de retratação e isso deve ser, obviamente, objeto de pedido lá quando você interpor o seu rese, tá? Os seus pedidos você vai pedir que o juiz, em juízo de retratação, ele reforme a sua decisão e, caso ele não entenda pela reforma da decisão, que ele mantenha a sua decisão, mas, então, ele remeta os autos ao tribunal competente a fim de que o recurso seja julgado, tá? O artigo 589, então, portanto, é importantíssimo. Então, já vimos aí que o recurso em sentido estrito, as decisões que vão caber aí recurso em sentido estrito, vamos ver os fundamentos. O fundamento está lá no artigo 581 ou no artigo 294 do CTB, que traz algumas decisões próprias lá que também vão caber recurso em sentido estrito. Gente, quem é o competente? Aqui vocês vão ter o mesmo pensamento da apelação. O recurso em sentido estrito é um recurso. Então, a peça de interposição ela vai ser endereçada ao juiz que proferiu a decisão, que, inclusive, ele pode fazer o seu juízo de retratação, e as razões elas vão ser endereçadas na forma de saudação ao Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, se for se tratar de um crime de competência da Justiça Federal. Então, vamos lá. Colenda turma, egrégio tribunal,
doutos desembargadores, douta Procuradoria de Justiça. Então, você vai aí fazer essa saudação quando você interpor as suas razões. Beleza, pessoal? Ótimo. Legitimidade. Então, quem que é legítimo para interpor o rese? O Ministério Público, o querelante, o acusado e seu defensor e o ofendido, ou seja, a vítima, somente nos casos de extinção de punibilidade. Artigo 271 caput, cumulado com o artigo 584, parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Penal. Vamos ver aí o prazo que havia falado para vocês. O prazo para apresentar a interposição é de 5 dias. Então, você tem 5 dias após ser intimado aí da decisão interlocutória. Então, você tem 5 dias após a sua intimação para interpor o recurso em sentido estrito. E você depois vai ter 2 dias para apresentar as suas razões. Só que existe uma exceção que falei para vocês. Na verdade, vai ser 20 dias para o recurso da decisão que incluir ou excluir jurado da lista geral, previsto aí no artigo 586, parágrafo único do CPP. Beleza, pessoal? Então, tá aí as hipóteses que cabem recurso em sentido estrito. Nós vimos que aquelas decisões que versam sobre execução penal, na verdade, vai caber o quê, pessoal? Vai caber agravo em execução. E aquelas decisões e aquelas outras que restarem, vai caber recurso em sentido estrito. Então, você perguntar aqui para mim, Amanda, mas então o que eu vou fundamentar? Qual que é o meu pedido? É exatamente, pessoal, que seja, por exemplo, olha aqui, no caso da pronúncia, que seja ou absolvido sumariamente ou impronunciado, né? Então, vai depender da decisão, que concluir pela incompetência do juízo. Eu vou pedir que ele seja, então, competente, né? Se o juiz concluiu pela sua incompetência e eu quero recorrer, eu quero pedir o quê? Que, na verdade, ele seja declarado competente. Então, a minha razão de pedir, o meu pedido vai depender muito do que da decisão que eu quero recorrer, dessa decisão que cabe. Por exemplo, que não receber a denúncia ou queixa, na verdade, é um recurso aí da acusação e não da defesa, né? Porque a defesa, obviamente, ela não vai recorrer da decisão que não receber a denúncia ou a queixa, porque é favorável a ela. Então, da decisão, o Ministério Público ele vai recorrer a decisão que não recebeu a denúncia ou queixa, exatamente para que o tribunal ele reconheça que ele receba a denúncia ou a queixa. Então, vejam que o pedido vai ter aqui fundamento nas decisões, no que a decisão, no conteúdo da decisão. Então, a da decisão que não recebeu a denúncia, eu vou pedir para ser recebida. Da decisão que pronunciou o réu, eu vou pedir para ele ser impronunciado, ou para ser desclassificado, ou para ser absolvido sumariamente. Então, vai depender, por exemplo, da decisão que recusou a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, eu vou pedir o quê? Eu vou pedir que a proposta seja aceita, que ela não seja recusada. Então, que ele tenha o direito de que o acordo de não persecução penal seja homologado. Então, este vai ser o meu pedido. Então, o pedido do rese depende muito aí da decisão que você está recorrendo, tá? Com base aí nas decisões que cabem rese previstas aí nos incisos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Beleza, pessoal? No nosso próximo bloco, nós vamos fazer juntos uma peça de rese. Pessoal, peço que vocês tenham muita atenção agora, porque o que eu quero que vocês entendam aqui? Vocês precisam me apresentar todas essas peças, né? Nós combinamos aí que ao final da semana, na semana seguinte, vocês me apresentem a peça que fizemos juntos na semana anterior. Além de me mandar por e-mail, eu peço que vocês entreguem a coordenação para eu assinar.
E, pessoal, vocês, né, que estão me cobrando aí uma questão para ajudá-los em relação às pessoas que foram mal na primeira avaliação, se vocês não entregarem as peças, se não estiverem todas as peças em dia, vocês vão perder ponto na nota do professor. Então, entreguem as peças de vocês para garantir aí os pontos da nota do professor. Beleza? Então, pessoal, eu peço aí que vocês façam a entrega das peças para que eu possa pontuá-los. Beleza? Um beijo e até o próximo bloco, que nós vamos fazer juntos aí o nosso recurso em sentido estrito.